Tá no ar mais um Antenados na Geral. É sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas. Quero desejar sobre a sua vida toda sorte de bênção, sobre a sua casa, sobre toda a sua parentela e dizer que você é o patrimônio da Boas Novas. A sua audiência é que faz esse programa, traz brilho para esse programa. E hoje nós vamos tratar de um tema que é um tanto quanto polêmico, mas acredito que vamos lutar para ser harmonioso. Predestinação e livre-arbítrio. Vai ser forte hoje aqui. Espero que não pegue fogo o programa, porque aquilo que nos une é sempre muito maior do que aquilo que nos separa, não é verdade? Então vamos lá. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é bispo, presidente da Igreja Congregacional do Primeiro Amor em Piedade. É professor de teologia e é advogado. Eduardo Cândido, seja bem-vindo. Querido pastor Pablo, é sempre uma grande alegria estar nessa casa, sempre uma grande alegria voltar aqui nesse programa, que é campeão de audiência na Rede Boas Novas, né? E me provocaram nesse tema, eu estou pedindo a Deus para ser bem tranquilo, porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Maravilha! E ele que é professor de teologia e história, membro da Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes, Nilson Santos. Seja bem-vindo, Antenados na Geral. Graça e paz, é um prazer muito grande estar aqui. E o primeiro programa aqui no Antenados, e esse tema bem fácil aqui, tranquilo, para inaugurar. Espero poder deixar minha contribuição aí. Bem fácil, foi generoso, foi generoso. E ele também, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Sempre muito bom estar aqui. Eu sempre falo que os offs são fantásticos, né? Podíamos começar a gravar uns offs um pouco, hein? Sempre muito bom estar aqui. Vamos debater de um tema que fica honrado, porque é um tema que se debate há mais de 2000 anos. E eu tô aqui agora fazendo parte desse tema que já está exaurido, né, de tantos debates. Mas Deus determinou que estivéssemos aqui, né? Já tô vendo já a linha desse rapaz. Eu tinha que brincar um pouco, você sabe disso. Não, decidimos estar aqui então, que seja para a gente conversar um pouco sobre isso. Vai ser um privilégio estar aqui. Maravilha, então vamos lá, você que está nos assistindo, fique bem atento, porque o papo vai ser muito bom. Deixa eu fazer uma leitura rápida da abordagem de hoje. Fomos predestinados ou temos o livre-arbítrio? Essas duas correntes teológicas dão o que falar ao longo dos anos no meio protestante. Calvinistas defendem a predestinação e arminianos o livre-arbítrio. Hoje vamos desbravar um pouco mais esses dois pontos da teologia. Vamos lá. Para começar, é claro que vamos ter pensamentos diferentes, mais do que normal, e a gente entende isso. É aquilo que a gente disse aqui no início, o amor é muito maior do que aquilo que nos separa. Mas vamos começar apontando os pontos diferentes. A ideia do programa não é argumentar a ponto de convencer. Não é a gente defender a ponto de sair daqui como o mais conhecedor ou a teologia mais certa. Mas vamos apresentar os pontos diferentes, até para aquele que está nos ouvindo possa entender qual é a diferença. Não é fazer deles um arminiano, nem fazer deles um calvinista, mas apresentar a diferença entre os dois. Vou começar aqui com o meu amigo calvinista. Brincadeira, mas é presbiteriano. Então, segue a linha reformada. O que a teologia reformada, calvinista, apresenta segundo a interpretação da predestinação e do livre-arbítrio? Então, antes de mostrar o que a teologia reformada apresenta, é importante que as pessoas entendam que o debate, né, de livre-arbítrio e predestinação antecede a Calvino, antecede a Armínio, já vem desde o IV século com Agostinho e Pelágio e atravessa ao longo da história da Igreja Católica, né, duas correntes, uma defendendo a questão da predestinação com base na presciência, porque as duas correntes, tanto calvinistas quanto a arminiana, defendem a predestinação. A questão é qual é a base da predestinação. Então, desde o início lá da história da Igreja, você vai ter Pelágio defendendo, né, o livre-arbítrio, a falta de necessidade da graça para que o homem possa cumprir as ordenanças de Deus, e dentro da visão de Agostinho, que combateu Pelágio, ele defende que o homem está inabilitado para poder corresponder ou para poder se voltar para Deus. Agostinho tem umas definições bem interessantes. Quando o homem foi criado, ele foi criado sem pecado, mas com possibilidade de pecar.
Uma vez que o homem caiu, o homem passou a ter pecado e ficou sem possibilidade de deixar de pecar. Na glória, o homem vai ficar sem pecado e sem possibilidade de pecar. Essa visão de Agostinho, ela foi sustentada e, na verdade, por uma linha muito pequena dentro da Igreja Católica, que a Igreja Católica, embora tenha negado Pelágio, ela não abraçou a teologia de Agostinho plenamente. Na Reforma Protestante, com Lutero defendeu o monergismo, ou seja, que o homem, ele, por conta do pecado cometido lá em Adão, todos nós estávamos em Adão, Adão morreu, todos nós morremos em Adão, no sentido de não termos mais como se voltar para Deus. Por isso, a salvação seria obra exclusiva da graça de Deus, uma vez que o homem está morto em seus delitos e pecados e não consegue se voltar para Deus. Essa visão foi defendida não apenas por Lutero, mas também por Zwinglio e por Calvino. Posteriormente, a doutrina, né, que foi desenvolvida por Calvino foi sistematizada, onde nós temos aí chamados 5 pontos do calvinismo, que é: o homem está totalmente depravado, ou seja, o homem não consegue se voltar para Deus porque ele está morto em delito e pecado. Uma vez que o homem não consegue se voltar para Deus, eleição incondicional. Deus escolhe não com base no homem, mas com base nele mesmo. E aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo, no tempo e no espaço, Jesus Cristo vem morrer em substituição. É chamada expiação limitada. Essas pessoas são chamadas, que é chamado graça irresistível, e aqueles a quem Deus chamou e justificou, conforme Romanos 8, né, ele também dá o dom da perseverança, que é chamado de perseverança dos santos. Esse resumo da fé reformada é chamado de tulip, né, que resume toda a fé calvinista, é na verdade o que os calvinistas defendem. Muito boa colocação. Vamos lá? Vamos falar do outro ponto agora? Vamos falar do outro ponto agora. Primeiro eu quero dizer que eu não sou nem calvinista e nem arminianista. Eu sou biblianista, ok? Há uma certa diferença nisso aí, porque o que eu tenho visto de briga, inclusive, na internet eu vejo tanta agressão, xingamento entre as correntes, uma coisa horrorosa. Parece que esse povo nunca se converteu mesmo. Na realidade não se converteu, porque para agir assim não houve conversão. Na realidade, gente, o arminianismo é o contraponto, mais ou menos, do calvinismo, né? Porque se a graça ele é irresistível no calvinismo, ele é resistível segundo o ponto de vista dos arminianos. Isto é, a pessoa pode querer ou não ter a graça de Cristo na sua vida, é sua opção. A expiação, segundo os arminianos, ela é ilimitada, né? Segundo a Bíblia nos relata, né, em várias passagens na Bíblia, Jesus veio para trazer a salvação a todos os homens. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 11:32 fala: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. A depravação, ela não é total, segundo o arminianismo, ela é uma depravação parcial. E a eleição, ela é ilimitada e não limitada. Há a presciência, como o pastor Nilson falou tão propriamente, né? Mas a presciência de Deus daqueles que optarão por seguir a Jesus no uso do seu livre-arbítrio. Então, há esse contraponto aí, mas eu quero voltar a dizer, Pablo, o que nos une, a salvação, o sangue derramado na cruz do Calvário, a vida eterna que nos espera, isso é que nos interessa. Paz e amor, no bom sentido, meu filho. Rafael, como é que a gente faz para entender essa coisa? Será que eu sou uma marionete de Deus ou eu tenho decisões próprias, sou responsável pelos meus atos? Como é que a gente consegue entender até onde Deus está agindo na minha vida, até onde eu ajo? Que fantástico seríamos se fôssemos marionetes de Deus, né? Que seria perfeito, seria fantástico. Mas, como reformado, a gente pode também defender que a questão da defesa do livre-arbítrio não é que não existe, mas existe a responsabilidade humana, que são níveis de livre-arbítrio que o homem tem. Eu fico admirado aqui, escutando realmente sobre isso, e pessoas que perdem seu tempo ainda brigando sobre isso. Ambas são defesas teológicas, defesas de fé, e ambas, pasmem, são bíblicas. Aqui a gente não está falando sobre alguma seita que está sendo criada partindo de algo que não existe, salvo Pelágio, que defendia algo que realmente era totalmente antibíblico. Pelágio defendia que o homem por si próprio poderia galgar o seu espaço na salvação, independente de qualquer meio. Seria o único ponto que também não é o que está em questão. Todas as duas doutrinas, seja de Calvino, seja de Armínio, têm base bíblica. Negar que Armínio
defender a sua base fora da Bíblia é negar conhecimento bíblico. Pode-se julgar que ambas, uma ou outra, pode estar usando de um sofisma, de pegar de sua verdade e criar um contexto doutrinário nisso. De igual forma, teoria e tamanho também. Falar que a predestinação não é bíblica é falta de abrir a mesma e começar a ler um pouco. Está lá em Romanos 1, 8, está em Éfeso, está em toda a Bíblia, passeando que não é presciência, é predestinação. Está claro, está nítido, isso com toda a sua exegese bíblica, com todo o seu estudo, você pode ver que é estudo bíblico. Agora, são duas correntes que levam para o mesmo caminho. Então, por que deveriam brigar sobre esse assunto? Isso que eu acho estranho. Quando vem me questionar sobre quem eu defendo, sabe que eu falo só, eu sou neotestamentário. Isso me mantém num ponto de neutralidade e de paz muito grande, porque a gente tem que pregar Cristo e este crucificado. Agora assim, a pessoa pode perder essa salvação no qual ele recebeu? Tava tudo muito em tá paz tudo muito bom. Vamos entrar, aqui. Tava tudo porque, por muito exemplo, eu em creio que Deus paz. me transformou na matriz, eu nasci de novo, sou uma nova criatura. Mas eu ouço por aí na igreja, as pessoas me perguntam, pastor, fulano de tal era tão bom, teólogo, dava um bom testemunho, um bom pregador, era testemunho na igreja, em casa, agora do nada surtou, saiu, não quer saber de Deus. O que é isso? Será que a pessoa teve uma experiência religiosa e não teve uma experiência de ressurreição? Existe esse tipo de experiência? Porque um outro programa eu falei aqui, que para pregar, até um papagaio prega, só você ensinar, né? Então, às vezes, a pessoa teve uma experiência religiosa e não de ressurreição. Será que um ser humano que manifesta frutos, aparentemente do Espírito, visto pela comunidade, depois de um período, ela pode surtar, esquecer tudo e perder? Então, dentro do ponto de vista calvinista, o homem ele não perde a salvação porque ele é salvo totalmente pela graça. Então, não seria uma graça que salva e depois dessa graça seria as obras, as ações do homem para manter essa salvação. Na verdade, o que a gente tem é o Cristo que exerce a sua função de sacerdote, que intercede, né, junto a Deus para que nós nos permanecemos diante dele, de pé, e venhamos a resistir todas as questões do pecado. Você vê que a diferença, principalmente de Judas para Pedro, ambos traíram Jesus, mas Jesus intercedeu por Pedro e não intercedeu por Judas. Agora, a questão da perseverança dos santos não é uma doutrina apenas do calvinismo. Armínio, por exemplo, ele vai dizer na sua obra que ele entende que a salvação não se perde, mas que é um ponto de discussão, que alguns textos da Bíblia parecem dizer que sim. Mas Armínio mesmo, ele se inclinava para a não perda da salvação. A questão é que dentro mesmo da visão de Armínio, você vai ter o arminianismo, que é diferente de Armínio, né? Ele tem uns desdobramentos em que alguns, como por exemplo os metodistas, que é o Wesley arminiano, vai defender a perda da salvação. No meu entendimento, quem é salvo, é salvo. Você perderia a salvação se Deus não tivesse te salvado. Né? Uma vez perguntaram isso para Russell Shedd, né? Depende de quem te salvou. A salvação se perde? Depende de quem te salvou. Se foi Deus, não. Porque a Bíblia fala, andava conosco, João vai dizer, né? Estava conosco, mas não era um dos nossos. Porque se fosse, permaneceria. Então eu entendo que aquele que se desvia e morre afastado, é porque na vida dele nunca foi de fato manifestado a graça salvadora. Tá muito bom aqui. Eu vou precisar para um break, mas depois já tô vendo aqui os microfones já apontados aqui para trazer uma outra. Tá puxado aqui já, né? Gatilho tá puxado. Você que tá aí gostando muito do Antenados, não saia porque voltaremos já já. Está de volta o Antenados na Geral e eu quero incentivar você a sempre participar do nosso programa. Você pode enviar perguntas, você pode enviar temas sugestivos, você pode gravar um vídeo no WhatsApp. Aparece aí debaixo da sua telinha o nosso telefone. Inclusive, nós temos uma página no Facebook, onde tem os nossos cortes, as nossas fotografias, nossas participações aqui no programa Antenados. E também temos um canal no YouTube. Todos os programas que passam, você pode rever no canal do YouTube. Acesse também www.boasnovas.tv e você pode baixar no Android, no seu iPhone e por onde você for, carregar Boas Novas com você. Então, pastores, aqui o Nilson acabou dizendo no último bloco que aquele que encontrou de verdade com Deus, teve uma experiência de novo nascimento, certamente ele vai ter a perseverança dos santos. Então, ele não vai perder a salvação porque ele encontrou de verdade. Mas eu queria ouvir a outra visão, o outro lado, que tem também aqueles que acreditam
que vai perder, que pode ser perdida essa salvação, que ele pode abandonar essa fé. Não vou utilizar o termo de Hebreus 6, porque o cair da graça ali, ou pode ser apostasia, porque ali na verdade é voltar para a lei, né? Ali já é outro, ali o argumento de Hebreus 6 já é diferente. É quando o cara, graça, ele depende do favor imerecido, né? Depende da graça de Cristo, do mérito de Cristo, e quando ele apóstata, quando ele, ali em Hebreus 6, cair da graça, é que ele volta para a lei, para se justificar. Ele se justifica nos méritos dele, se acha salvo, aí ele caiu da graça. Só me explicando aqui, para poder, não, de repente, não dar a entender para quem está nos assistindo, que eu tenha falado que a pessoa não pode se desviar. Ela pode se desviar, pode acontecer dela se desviar. A questão é que ela não vai permanecer no pecado. É aquela ideia de que aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado, porque nele reside a divina semente. Ele pode cometer um deslize, pode passar um período na carne, mas a intercessão de Cristo é o que o mantém de pé, o faz voltar para os caminhos do Senhor. Ótimo. Vamos lá. Bom, não tem jeito. Tem que dar essa respirada, né? Vamos lá. Olha só. Baseado no que está escrito em alguns textos, como por exemplo, por isso que eu sou biblianista, que Apocalipse 2,10 diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. No próprio livro de Apocalipse vai dizer: aquele que perseverar até o fim será salvo. São alguns dos textos que me dão essa margem. Eu tenho algumas coisas do calvinismo que me agradam, mas a predestinação em especial me assusta. Porque a predestinação dá uma ideia de que eu não preciso pregar o evangelho. A predestinação me dá uma ideia de que eu não preciso ir até os perdidos, porque eles já estão perdidos. Mas agora a predestinação não pode dar um argumento tipo, Deus escolheu, Deus predestinou que através da pregação ele pudesse alcançar o povo, tipo como se fosse um instrumento predestinado por Deus. Essa é a teologia calvinista, essa daí. É essa aí. Não vai sobrar nada para mim. É uma questão muito complexa, porque porque eu não consigo conceber, se em Atos dos Apóstolos diz que o desejo de Deus é que todos os homens se salvem, não é? A Bíblia está escrito isso lá. Eu não consigo conceber que Deus tenha dito: olha, Maria vai para o céu, José, não, esse vai para o inferno. É estranho, né? Joaquina, de fato, é uma coisa assim que a gente... Manuel tá fora. Eu não consigo entender o sacrifício de Jesus nesse sentido, porque se há uma predestinação antes da fundação do mundo, perde um pouco desse sentido. É uma coisa confusa, e eu aprendi desde criança, como um assembleiano, e sempre fui um pentecostal, de que é necessário ter uma vida de permanência em santidade, em obediência às Escrituras, de separação. Porque senão Jesus não dizia lá em Mateus 26:41, vigiai e orai, não haveria uma série de recomendações bíblicas para que se evitasse a queda, para que se evitasse a apostasia. Ora, para que todo esse cuidado, se já há uma definição pretérita relacionada à salvação? Então, segundo alguns textos da Bíblia, a salvação ela pode se perder se não houver uma extrema vigilância e um comprometimento com a sua vida com Deus durante a sua labuta aqui na Terra. Ótimo. Vamos lá. Quando a graça nos alcança, ela é irrevogável, irreversível. Como bem pontuado pelo professor e amigo pastor, falou sobre de você perseverar, você pode se desviar sim. Por exemplo, podemos falar em Gálatas 5:1, ele escreve uma carta para a igreja. Não é para os que estão fora da igreja. Ele fala para a gente se libertar da escravidão do pecado, né? Foi para a liberdade que fomos chamados. Então, ele está escrevendo ali para os salvos. Você pode se desviar, sim, como se diz, de uma forma contemporânea, e caminhar um pouco pelo mundo. Não que você pode, mas aqueles que são não conseguem. Simplesmente eu creio que não conseguem. Uma vez me perguntaram sobre uma pessoa que estava cometendo algumas gafes e falaram: poxa, mas ele é crente. Eu falei: poxa, será que é? Essa resposta eles não souberam dar. Ele pode ser um religioso, ele pode ser um convertido a uma doutrina e caminhar por enfim. Mas eu acredito que quando uma vez salvo, você não consegue. Você não consegue se libertar dessa graça que é devastadora. Isso poderia usar N versículos, como por exemplo, como falou de Pedro, 1 Pedro 20, né, que falou antes da fundação do mundo, e Deus já tinha um plano perfeito de salvação. Ou seja, quando a gente pensa que alguns podem, por escolha própria, não serem salvos, por definições ou por opções próprias, você pensa que Deus, aí entraria a cristologia, né? Você pensa que Deus, na sua total onipresença, onisciência, Deus, o Todo-Poderoso, estaria, poxa, que pena, aquele ali decidiu por não, aquele decidiu por sim.
ele primeiro é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe quem é quem, né? E ele é o Todo-Poderoso. Como pode ele ser surpreendido? Entendeu? Então, isso não é só onisciência. Aí entraria também na questão da onisciência dele. Mas seria diminuir o poder de Deus em relação a isso. Agora, poxa, mas se tem alguns que são eleitos para ser salvos, bom, eu não sei quem são, você sabe quem são? Tem um xizinho nas costas? Então, meu irmão, anuncie o evangelho, prega o evangelho, que é este que vai ser o motivo desencadeador da libertação. A nossa livre agência, até onde ela vai? Essa liberdade que nós temos, até que ponto ela pode ir? Essa aí é uma boa pergunta, porque assim, no ponto de vista calvinista, se o indivíduo tem livre-arbítrio, então faça assim, tem livre-arbítrio, então para de pecar. Porque se você tem livre-arbítrio e não consegue parar de pecar, você é um sem vergonha, porque podendo não pecar, você continua pecando. É uma realidade. Então a gente precisa entender o seguinte, o calvinismo não diz... Quando eu falo calvinismo, eu estou falando da Bíblia também, né? Não diz que o indivíduo não tem escolhas responsáveis. Ele faz escolhas. A questão é que quando você vai lá e abrir a Bíblia em Efésios capítulo 2, a Bíblia diz que nós estamos mortos. Se você chegar lá num cadáver, espetar, xingar ele não vai reagir. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos inimigos de Deus. Então, essa é a questão. Para entender a predestinação, nós precisamos entender qual é a situação do homem em relação a Deus. É de morte. O dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Então, não é um tombo, não é um escorregão, não é um talvez. É morto em delito e pecado. Essa questão da morte espiritual faz com que o homem esteja inabilitado a corresponder àquilo que Deus exigiu, que é a santidade perfeita para ser salvo. Nessa perspectiva, qual é a justiça de Deus? Mandar todo mundo para o inferno, porque cada pessoa que existe é pecadora e é castigada de acordo com seus atos. O salário do pecado é a morte. Portanto, Deus ele não tem obrigação de salvar ninguém. Querendo Deus manifestar a graça a uma massa de pecadores que já está perdida, Deus decidiu, Romanos 8, os que de antemão ele conheceu. A palavra conhecer ali não é uma palavra simplesmente de saber antecipadamente. É a palavra gnosco, que pode ser tirada também da língua hebraica, que quer dizer o verbo yada, né, que é o conhecer no sentido semítico. E José não conheceu Maria, ou seja, ele não teve relação íntima com Maria. Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Conhecer no sentido de relacionamento. Os que diante de mim... os que de antemão ele conheceu, ele pré-ordenou, predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus não tem obrigação de salvar ninguém, mas ele amou um povo para si, amou pessoas para si, e ele conheceu, e não apenas conheceu, ele predestinou, ele ordenou que essa pessoa fosse conforme a imagem do seu filho. E aí ele vai dizer, continuar no verso 30, os que ele conheceu, ele predestinou. Os que ele predestinou, ele chamou de forma irresistível. Os que ele chamou, ele justificou. E os que ele justificou, ele glorificou, apontando para um evento futuro. Paulo vai dizer, o que diremos acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode intentar acusação contra o eleito de Deus? E ele termina o capítulo 8 de Romanos dizendo que nada pode nos separar, nem a morte, nem o presente, nem o futuro. Ou seja, nem a minha capacidade de um dia estar fraco na fé e querer me afastar. Então, dentro dessa perspectiva, predestinação não tem a ver com uma decisão feita por Deus e que não tem uma correspondência no tempo e na história. Deus escolheu. A escolha de Deus, ela é o chamado meio e o fim. Deus escolheu. Escolheu para quê? Para que em Cristo pudéssemos ser predestinados. E esse em Cristo envolve o quê? Pregação do Evangelho. Paulo mesmo diz, olha, eu vou para tal lugar porque lá tem eleitos de Deus espalhados. Então eu prego, e se essa pessoa for escolhida, ela vai ser tocada, ela vai ser chamada irresistivelmente, justificada e também glorificada. Opa, maravilha. Deixa eu apimentar um pouquinho. Pode apimentar. Tem uma água Tem aqui. um texto depois... de 2 Pedro 2, um texto de 2 Pedro 2, 20 a 22, ele fortalece o livre-arbítrio. Ele diz, porquanto se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado melhor do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não ter conhecido o caminho da justiça
do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Desse modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro de lama. Nós estamos falando aqui de uma pessoa que verdadeiramente conheceu a verdade e voltou atrás. Tem aquele texto que fala dos 7 espíritos piores. Aí eu quero no outro texto, que é um texto que não agrada às igrejas mais tradicionais, mas é um texto que está na Bíblia, que é 1 Coríntios 12, que fala acerca dos dons espirituais. O versículo 11, ele vai dizer: mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Os dons que estão constando aqui: operação de maravilhas, cura, profecia, discernimento de espírito, etc, 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 etc. Bom, nós sabemos que para o espírito compartilhar alguma coisa, é necessário que o espírito esteja na pessoa. Não necessariamente. A partir do momento... Não, sim, se a Balão. pessoa... Se a pessoa... Não, mas aí vai ser uma discussão, uma outra discussão. Mais um programa. Mas aí o espírito... A pessoa se entrega e se arrepende para Jesus Cristo. O presente que ele recebe na sua conversão é o Espírito Santo. Eu nunca vi o Espírito Santo habitar em quem não se arrepende e não se converte. Velho Testamento, o Espírito, se é que esse Espírito de Balão era o Espírito Santo, ele se manifestava e ele entrava na pessoa em momentos específicos quando Deus assim o queria. O trabalhar do Espírito Santo era diferente do Velho Testamento, relacionado ao Espírito Santo do período neotestamentário. Então, não vamos confundir as coisas. Então, a questão do Espírito Santo, distribuição de dons, eu já testemunhei diversas pessoas que foram usadas poderosamente por Deus na igreja, profetizando, curando, gente vendo claramente a manifestação espiritual, porque foi o Espírito quem deu, e que se afastou e que morreu, e que até hoje está no esponjadouro de lama. Peço a Deus para que retorne. Peço a Deus, porque para mim seria muito cômodo, pastor Nilson, seria muito cômodo ser calvinista nesse ponto. Porque para mim seria algo tranquilo. Ora, eu fui alcançado, eu fui eleito, eu fui escolhido, então para mim seria tão bom pregar isso. Mas eu prefiro ir pelo caminho do espinho. Eu prefiro ir pela porta estreita. Eu prefiro ir pelo caminho que a gente tem que trilhar e que vai nos levar à salvação. E isso requer uma perseverança na sua vida com Deus. Agora, Adão teve livre-arbítrio? Bom, Dentro da visão calvinista, o plano foi perfeito e feito por Deus. Deixa eu só pontuar sobre essas questões, que eu acho importante. Bom, como reformado, eu acredito que a gente não abre mão do livre-arbítrio, não da forma como o Armínio defende, o livre-arbítrio total. Como você falou, da livre agência. E tem outros termos que a gente poderia comentar, mas não tira o poder de Deus e a sua soberania. Deus é soberano. Nós não conseguimos colocar ele numa limitação de escolha. E sobre os dons, eu daria mais ênfase ao fruto. Porque o fruto você semeia, o fruto do Espírito. Agora, sobre o dom, sobre a manifestar dos dons que é dele, ele usa quem ele quer, da hora que ele quer. Salvo ou não salvo. Ele usou uma mula. E a mula não teve crise existencial, ele foi comer mato. Eu não tenho problema em ver pessoas que usam dons, falam em profecia, chegam em casa e espancam a família. Cadê o fruto do Espírito? Eu tenho evidência do Espírito Santo através de Gálatas 5:22, 23. É assim que a gente vê o fruto do Espírito Por isso Santo. que não agrada o tradicional. Entendeu? É isso. Agora, a teologia reformada não abre mão também, sim, da sua escolha, porque para Deus importa mais o fim e não o meio. A sua trajetória, meu irmão, para você que pode estar aí angustiado com medo da sua salvação, que já teve um relacionamento íntimo com Deus, já foi tocado e já foi agraciado por Ele, você pode ter certeza, meu irmão, você vai perseverar e vai ser... Maravilha. É difícil a gente chegar numa harmonia plena, né? Eu vim para cá orando, Senhor, será que a gente vai conseguir juntar os arminianos e os calvinistas? Mas é difícil, mas o bom é que o respeito sempre existe no nosso meio. Mas é importante conhecer pontos diferentes, tentar harmonizar. Nesse aqui eu concordo, nesse aqui eu não concordo, para a gente caminhar junto e aprender e crescer junto, né? Você que está aí, não saia, porque o Antenados volta já já. Vamos por um fim em nossa solidão. Mulher, o perigo, como escrito está. Antenados na geral, está de volta e o papo pegando fogo. Predestinação e livre-arbítrio. Vamos lá então agora para mais uma pergunta. Pastores, qual o contexto bíblico e histórico
desses dois pensamentos, aqui a gente falou de algumas identificações em termos da subjetividade da nossa teologia, da nossa compreensão, mas aonde na Bíblia a gente encontra argumentos para defender o calvinismo e aonde na Bíblia encontramos evidências para defender Difícil, né? o Porque a Bíblia livre-arbítrio. toda, Romanos 1, 8, 9, Efésios, Gálatas. Esse texto, assim, por exemplo, da onde que o arminiano tirou das Olha, escrituras e aonde que o calvinista tirou para que a gente possa, né, Na botar aqui na verdade, balança. Vamos lá. Na verdade, Fala você, depois eu faço Bruno, como é que é o nome do contraponto. cara? Deixa eu só dar um pitaco. Acredito que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você pode ter uma leitura da forma como você for na sua escola. Você pode ler ela no sentido arminiano, você pode ler ela no sentido calvinista. Você tem essa leitura. Eu posso também falar que a Bíblia inteira você pode ler tanto pela lei como pela graça. Entendeu? Depende da forma como você lê. na verdade, é o que ele está colocando. A forma como você vai ler a Bíblia é uma lente hermenêutica. É o que você vai usar para poder interpretar. Então, se você é arminiano, você vai dar ênfase aos textos que falam da responsabilidade humana. Quando você pega um calvinista, ele vai dar ênfase aos textos que falam da questão da soberania de Deus. Todos os textos que um calvinista apresenta, o arminiano vai ter um contraponto. E todos os textos que o arminiano apresenta, o calvinista tem contraponto. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus morreu, Cristo morreu por todos. A pergunta é, todos quer dizer todos os indivíduos? Quando você vai fazer exegese dos textos, você percebe que a situação está falando de classe de pessoas. Por exemplo, você pega ali, se você pega Atos dos Apóstolos, que vai dizer que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, como a promessa de Joel, ninguém vai dizer que aquela toda a carne significa todo o indivíduo, mas está dizendo ser não apenas para judeu, mas também para gentio. Cristo morreu por todos, não apenas por judeu, mas também por gentios. Deus quer que todos sejam salvos, não apenas, se você pega Timóteo, não apenas pessoas da classe baixa da sociedade, mas aos reis, aos poderosos, conforme o contexto tem da uma parte ali passagem. também que o Romanos fala, é judeu e grego. Ali significa, Isso. na verdade, toda a Todos. classe humana. Essa é a perspectiva. Da mesma maneira que você vai pegar, por exemplo, os textos que falam de predestinação. Qual é a diferença básica do arminianismo e do calvinismo? O arminiano clássico, ele crê também da depravação total. A diferença do arminiano para o calvinista é a graça preveniente ou graça preventiva, que é uma graça que restaura o livre-arbítrio. O arminiano clássico, ele não crê no livre-arbítrio. Ele crê que há uma restauração, a graça de Deus restaura a possibilidade do homem acreditar. O homem, ele caiu, pecou, então ele está depravadamente, totalmente morto em delitos e pecados. E aí Deus vem com uma graça preventiva. Dentro do calvinismo, a graça é comum, que é aquela graça que não gera a salvação, e a graça especial, que é a graça irresistível. A ideia da predestinação, tanto o calvinista quanto o arminiano acreditam. A diferença é que a predestinação para o calvinista é o seguinte: Deus predestinou porque o homem é incapaz de se voltar para Deus. Dentro do arminianismo, a predestinação é com base na presciência, ou seja, Deus olhou para o corredor da história e viu aqueles que responderiam com fé o chamado, a pregação do evangelho. Então, na verdade, dentro da visão arminiana é o seguinte: Deus predestina com base na presciência. E no calvinismo, Deus predestina com base na sua soberania. Pablo, o que acontece? Realmente, eu concordo com os dois falaram relacionado a textos em que se pode ter uma visão dupla. Você pode encontrar tanto base para o calvinismo quanto para o arminianismo. Vamos dar um exemplo aqui, grosso modo. O ladrão da cruz. O arminiano, o ladrão da cruz, foi salvo no último momento de vida. Creu em Cristo. Talvez para o calvinista, se eu estiver errado, vocês me corrijam, ele já seria um eleito, cuja mensagem do evangelho chegou até a ele no momento em que ele podia receber e crer. Então, são visões distintas no mesmo texto. Existem vários textos que dão base tanto para um quanto para outro. Eu vou na contramão do que ele falou, são relacionados a João 3,17. Onde diz assim: porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Esse texto, ele fala claramente sobre isso. Há um texto de Lucas 9:23 que fala que as pessoas teriam uma opção de seguir a Jesus renunciando-se a si mesmo. Lá na Velha Aliança, em Deuteronômio 30, no verso, se eu não me engano, 11, na parte B, ele vai dar uma possibilidade de escolha. Você tem a bênção ou você tem a maldição? Escolha, pois, a vida para que vivas. Então, é complexo a gente pender para um lado ou para o outro. Agora, uma coisa é certa. Sendo livre-arbítrio ou sendo calvinismo, agora os calvinistas vão adorar o que eu vou falar, mas é fato,
Em ambos os casos, mesmo que um ache que tem que vigiar todo dia para ser salvo, porque acha que pode perder a salvação, o calvinismo, dentro da teoria dele, como já é um eleito, ele vai se cuidar. Ele vai se preocupar em estar bem até Jesus voltar, é ou não é? O princípio da salvação acaba que, no final das contas, vai ser o mesmo para os dois. Então, gente, eu volto a dizer, aquilo que nos une é maior e mais forte do que aquilo que nos separa. Eu volto a frisar. O que eu já vi de notícia de gente que se matou, gente que já xingou a mãe do outro. Eu li um artigo muito bom. Mataram Já vi na internet. Foi. Foi. Olha aqui, eu li um artigo do pastor, você deve conhecer, do pastor Renato Vargas. Renato Vargas. Conhece o pastor Renato Vargas? Sim. O pastor Renato Vargas trouxe um texto sobre os jovens calvinistas. Porque tem uma turma aí, uma garotada, que cismou que é calvinista. Que tá com uma onda de calvinista. Nunca leu a Instituta. Não querem obedecer pastor, não querem seguir igreja, não querem estar membrados numa igreja. É uma juventude sem vergonha, mal largou a mamadeira. Primeiro, olha, você vai se converter, vai estudar num seminário teológico e, acima de tudo, vai ser obediente ao seu pastor. Porque tem uns jovens calvinistas por aí que estão falando tanta bobagem, estão virando desigrejado. Eu quero que me mostre na Bíblia amparo para desigrejado. Porque cismaram que são os donos da verdade. Então você trata de se converter e se membrar numa igreja, viu, meu filho? Porque você não está no caminho legal não, tá bom? Olha aí, ó, a palavra do Eduardo. Aproveita o insisto para descer a marreta na Aproveitou, molecada. desceu a marreta aqui, perna de 3 aqui, aí daquele. Eu falei nos offs aqui, né, que hoje todo mundo tem a informação que é bem diferente do conhecimento. Exatamente. Hoje o pessoal vai para o Google, se enche, se entope de informação superficial, mas, querido, isso aí não torna você um conhecedor ao ponto de poder questionar o outro, ou então questionar seu pastor. Entendeu? Você não tem noção do que significa isso, você não tem noção e vivência do que é isso aí, do que é um pastoreio. Posso fazer uma defesa também para os desigrejados? Sim. Há muito púlpito fraco falando besteira. Ah, claro. Há muito concordo. lixo, há muita coisa que as pessoas estão comendo e agora estão descobrindo que estavam tendo problema, né, de vida, de saúde espiritual e estão correndo de uma igreja para outra e ao invés de encontrar alimentos, está encontrando o quê? Entretenimento de bode. Fica ficar fora da Sim, igreja, pastor. sim, mas a gente precisa pensar também que a igreja precisa repensar que o templo, que a congregação, que o culto não é lugar de entretenimento, mas é de palavra sendo Da última exposta. vez, no Voltando aqui, bate-papo aqui, a gente falou sobre isso aí, as pessoas estão com muita pedra na igreja. Tem igreja séria. Sim. O povo está indo onde tem o que merece, está buscando Exatamente. errado, Exatamente. está querendo, na verdade, levantar um ídolo para atender suas demandas pessoais. Agora, Com certeza. voltando aqui, onde que é a questão histórica? O que a gente encontra na Bíblia, não vê os apóstolos, não vê Jesus discutindo, irmão, a predestinação, né? A gente não encontra ali. Mas aonde que começou essa história? Aonde que começou essa briga? moda sempre, entendeu? Não, eu coloquei aqui no primeiro bloco, né? Século Então, III. século É. IV, Pelágio, ele acreditava que não precisava da graça de Deus, porque se Deus colocou os 10 mandamentos para serem cumpridos, é sinal de que o homem consegue cumprir. Agostinho vai refutar Pelágio dizendo que não, é necessário a graça, porque o homem está inabilitado por conta do pecado. A igreja, na época, igreja católica, ela vai reprovar Pelágio como sendo herege e vai adotar Agostinho. É bom lembrar que Pelágio não acreditava no pecado original, para ele a queda de Adão não influenciou a raça humana, apenas foi um mau exemplo. Então Pelágio tinha várias doutrinas que são rejeitadas por qualquer escola teológica. Só que houve também aí um meio termo que foi o chamado semipelagianismo, em que é mais ou menos o seguinte: o Deus fez a parte dele, o homem faz a sua. A igreja também rejeitou. A igreja adotou a visão de Agostinho, oficialmente falando, mas reprovou a predestinação soberana da forma que Agostinho ensinava. Ao longo da Idade Média, você tem a igreja com a predestinação conforme a presciência e uma linha que permanece na visão de Agostinho. Quando você entra no período dos pré-reformadores, retoma a questão da salvação única e exclusivamente pela graça, como o que que nós chamamos de monergismo. A salvação pertence a Deus, então é Deus quem salva. Isso foi defendido por Lutero, foi defendido por Zwinglio, foi defendido também por Calvino. A discussão sobre a questão de retomar dentro do meio evangélico uma doutrina
sinergista em que o homem coopera para a sua salvação foi com Armínio na Holanda e com seus discípulos que vão fazer a chamada remonstrância, que são os pontos para poder, na época, questionar a defesa do calvinismo. E aí o calvinismo vai responder daquilo ali, isso eu estou falando do século XVII, com os chamados 5 pontos do calvinista. Então esse é o recorte histórico da discussão. Mas só Que Deus não acrescentando joga um dados, ponto, né? Já dizia Einstein. Ele não é uma Não. coisa assim, mas ao mesmo tempo a gente tem que Na entender verdade, onde Pelágio, a começou grosso tudo modo isso. falando, ele entendia que poderia alcançar a salvação independente de Deus ou de qualquer graça ou de qualquer outra coisa. A Igreja Católica abraçou Agostinho, mas na verdade, na prática, praticava Pelágio. E no extremo, porque Hoje ela é usava semi-agostiniana. Exato. Semi-agostiniana. Exatamente. Então, tinha o entendimento, negava a predestinação e aplicava as técnicas de Pelágio. Hoje também tem muitas igrejas, como você falou que tem igreja fraca, púlpito fraco, é porque tem muitas igrejas que adotam Pelágio como técnica para poder aplicar a mensagem, inclusive. Ou seja, faz uma mistura de cristianismo com pelagianismo, que é incoerente, que não se conectam. Porque você tem que ser, você tem que fazer, as pessoas pensam que por suas obras chegam lá. E aí, isso aí é Pelágio. Então essa é a herança que nós temos hoje. A igreja protestante hoje fez uma dieta da igreja católica, né? Algumas coisas tirou, mas ainda permanecem muitos ensinamentos e doutrinas ainda por herança, né? Dessas doutrinas pelagianas. Ainda a gente herda muita coisa do A nossa catolicismo. herança vem da Igreja Reformada. A reforma sempre tem que andar em constante reforma. Nós temos raízes de Roma e ainda aplicamos muito isso ainda nas igrejas. Você pode A olhar à sua volta. hierarquia, né? O sistema episcopal. Sim. O governo, né? Só O próprio parênteses governo. sobre os desigrejados. Os desigrejados, que se dizem desigrejados, tem 2 falando sobre Bíblia, sobre Deus, meu irmão, você está ali numa igreja. Você não consegue ser desigrejado. Se reúne com 2 ou mais amigos, Sim. ou você está onde? Você está numa A gente tem que fazer uma solitária? separação entre desigrejado e aqueles que não estão se reunindo, não estão orando. Se você se reúne, se julga desigrejado, se reúne com mais um, com mais 2, Já é para igreja. falar sobre ele, meu irmão, você está montando uma igreja, você tem uma igreja. Esse nome não funciona. Maravilha. Vamos para um break, mas ainda temos mais um bloco, né? Tem mais pano para manga. 5 rounds, 4 rounds. Temos mais um round, segundo meu amigo Rafael Soares, né? Lutador do UFC. Mais um bloco do Antenados da Geral. Não saia porque voltaremos já já. Sei que ele vai existir. Cheguei. Estamos de volta para o quarto e último bloco do Antenados na Geral. Como sempre, você é a bênção desse programa. Espero que as palavras que estão sendo ditas aqui estejam edificando muito a sua vida espiritual. Vamos lá, então, para uma quarta e última pergunta. É o seguinte, começar aqui pelo meu amigo... Calvinista. Calvinista, né? Seu João. Seu João. Mandaram uma vez uma foto do perfume daquele Calvin Klein. Já viu? Seu João, ou João, Calvino. falando que o perfume dos reformados. Calvin Klein. Jacob. Aí vem com o Jacob depois. Vem cá, dentro do calvinismo e dessa visão arminiana, dessa visão de livre-arbítrio e de predestinação, existe pontos que fogem da Bíblia? Existe pontos que ferem as Escrituras? Porque teologia não é perfeita, né? Toda teologia tem a sua falha. Mas você consegue encontrar uma falha que não consegue entender ou interpretar dentro da visão reformada calvinista? Eu vou dizer até pelos dois. Eu acho que uma distorção do calvinismo é a negação da responsabilidade humana. E uma distorção O hipercalvinismo. O hipercalvinismo. Porque o calvinismo, ele trabalha aquilo que a gente chama de calvinismo compatibilista. Nós não tentamos aqui entender como se dá, né, a questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Ao mesmo tempo que Deus elege, nós não sabemos quem são os eleitos, nós então precisamos pregar o evangelho para todos, e para que eu prove que eu sou eleito, eu preciso ter uma vida de santidade, conforme foi falado pelo nosso colega pastor. Então, a gente entende que o tempo todo Jesus está fazendo o convite, mas ao tempo todo também existe uma soberania de Deus sendo exercida ali na questão da conversão. A gente sabe que quem convence é o Espírito Santo. Então, se o Espírito convence, não é simplesmente uma decisão do homem. Existe uma atuação que vem de fora para que o homem possa dizer sim.
Então tem um texto que eu acho bem interessante. Então a crítica E- que você faria seria essa, né? O hipercalvinismo. O hipercalvinismo, E no que- arminianismo, a negação da soberania e da graça de Deus, colocando o homem como se tivesse totalmente o poder de decisão, negando que a graça de Deus precisa extremos, intervir. Os né? dois Os extremos. Só para ilustrar essa questão do calvinismo, tem um texto de Mateus, né, que Mateus 11, o pessoal geralmente fala o seguinte, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Beleza, é o convite de Jesus. E mesmo se Jesus fosse arminiano, ele saberia quem aceitaria o convite ou não. E ele não estaria fazendo um convite decente se a pessoa dissesse não, e ele saberia que a pessoa ia dizer não. Porém, você vai ver perfeitamente que antes de Jesus fazer esse convite, ele diz no verso 27 o seguinte: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então você vê ao mesmo tempo um convite para todos, mas você vê também que Deus é quem se revela para a pessoa. Conforme você vai encontrar em Atos 13:48, depois de uma pregação, está escrito lá: e foram salvos todos que estavam destinados à salvação. O autor ele poderia simplesmente se calar, e foram salvos aqueles que receberam, mas não, aqueles que estavam destinados. Então, ao mesmo tempo que você tem a responsabilidade humana, e aí você vai usar a pregação, a exortação, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Mas quem é que vai perseverar até o fim? Aquele que Deus ele escolheu e botou o dom da perseverança. Ô, Pablo, o que acontece? O texto de Tito 2,11 ele é enfático. Ele diz lá, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Está escrito aqui, você pode ler o texto, pode ler o contexto, está bem explicativo. O fato é o seguinte, o que eu creio não é que Deus eleja antes da fundação do mundo as pessoas. É que certas atitudes, certas coisas de pessoas chamam a atenção de Deus. Quando a gente vê o contexto da escolha de Gideão, a gente vê um Gideão obediente. A gente vê um Gideão trabalhando para o seu pai de madrugada. Quando você vê um homem como Davi, a gente vê um Davi guardando o rebanho do seu pai, trabalhando. Quando você pega o exemplo de José, você vê o exemplo de José obediente ao seu pai. Quando você pega o exemplo de Josué, você pega um Josué totalmente fiel à sua liderança. Quando você pega, eu podia citar N exemplos aqui que me mostram que, eu posso até usar o termo, não é predestinação, pastores, mas é um termo de predileção por atitudes. Eu costumo dizer que Deus ele não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz isso. Mas ele faz acepção de atitudes. Isso aí é um pelagianismo, não? Aí? Isso aí é pelagianismo. Não sei. Isso aí é um pelagianismo disfarçado. Eu não pensei no dito cujo. Eu não pensei no dito cujo quando eu falei isso, Foi gente. Pelo amor de Deus. Deus te elegeu para falar no meu lugar que eu ia falar. Eu não pensei em pelágio quando eu falei isso. Mas eu pensei sem parar. Só que você observa no próprio Pedro. No próprio Pedro, o cara não vacilou a beça. Vacilou. Mas vem cá, nos momentos principais de Jesus, quem é que estava do lado dele? No momento em que alguém tinha que tomar coragem e andar por sobre o mar, quem foi que andou? Nos momentos em que tinha que chegar mais perto e ser um pouco mais atrevido, quem é que foi? Defender. Quem foi que tirou a espada? Foi o Pedrão. O Pedrão era colérico, o Pedrão tinha aquele jeitão dele, aquela coisa dele, né? E eu tenho uma outra teoria, que se me convencerem do contrário, eu vou morrer com ela. Está lá em Lucas 22, se eu não me engano, ou 18. Eu creio que o momento da conversão de Pedro acontece quando o galo canta. Porque até então Pedro não era convertido. Você vê que as atitudes de Pedro mudam totalmente. Daquele momento que o galo canta, dali para frente Pedro já não é mais a mesma pessoa. Então eu acho que essas atitudes, eu acho que esse destaque, eu acho que essa Consolidado coisa... em Pentecostes, né, também, né? Pentecostes que vai ser o ponto chave, né, para Então, Pedro mudar, né? Também, não tenha dúvida. Então eu tenho mais ou menos essa visão. Mas não sou pelagianista, não, pelo amor de Deus, eu sou Eu tô biblianista. brincando, pastor. Que Tiago, quando fala das obras, não fala do operacional. Fala que quando você é alcançado por Deus, é impossível você deixar de fazer alguma coisa. É impossível você ficar quieto na sua e falar assim, olha só, eu estou predestinado a uma perfeição divina e que se dane os outros. É impossível você ficar quieto. Você é movido por Deus a isso. As obras que falam perante é fé e é pela graça. Falando de Pedro, eu acho interessante falar sobre a conversão dele, porque Pedro foi realmente... Jesus falou, olha só, deixa de ser marrento, você vai me negar 3 vezes. Ele sabia que ia negar. Ele sabendo não conseguiu deixar de negar
O plano perfeito da salvação de Deus é fantástico, é admirável. E depois de Cristo ressurreto, ele foi encontrar com Pedro. Pedro percebeu o seguinte: poxa, eu, por meios próprios, não consigo nada. O que ele voltou a fazer? Voltou a ser quem era antes, a pescar. A gente só tem 3 minutinhos. Vamos aproveitar, já que a gente falou das críticas, das partes boas, das partes ruins de cada teologia, vamos deixar uma palavra para o nosso ouvinte, para que ele saia com o coração tranquilo em relação a essas duas visões de predestinação e livre-arbítrio. Como é que eles devem se relacionar com essas divergências? Como é que a gente pode orientar de forma saudável para que ela possa viver em paz, né? Porque a pessoa não possa viver com medo que vai morrer e nem ao mesmo tempo muito confiante a ponto da libertinagem tomar conta do testemunho dela. Mas como é que a gente começar Pablo, pelo vamos Eduardo lá. aqui, que a gente tem 2 minutinhos agora. 2 minutinhos, vamos lá. Primeiro, só vai pesquisar e ficar criando um inferno na tua cabeça se você for um dia professor de teologia. Se você não for professor de teologia, se você não tiver que trazer um ensino, onde vai ter que mostrar ambas as visões, não precisa ficar se preocupando em pesquisar. Você viu aqui que a salvação do calvinismo ou do arminianismo, o final é o mesmo. O que Jesus fez tem o mesmo grau de importância para os calvinistas e para os arminianistas. O sangue foi derramado para trazer a redenção e a graça. Então você não precisa, depois de assistir esse programa, ficar com a cabeça turbada. Fica tranquilo, continua seguindo a Bíblia, obedecendo ao seu pastor, obedecendo à ideologia da tua igreja, se for uma igreja séria, evidentemente, se não for um fundo de quintal, se for uma igreja séria, compenetrada, né? Então, vai tranquilo, vai Boa, sossegado, e Deus vai falar contigo e vai dar tudo certo. Boa Irmão, palavra. realmente, com essas questões, se você não tem 20 segundos, a sua 20 vocação segundos. para isso, meu irmão, se você está com medo de perder sua salvação, se você está em dúvida se você é predestinado a ser salvo, ou se você se acha salvo para sempre, eu te recomendo que procure caminhar com Jesus. Deixa esse problema para ele resolver no final. Só procure estar com ele, seguir a ele, que lá no final da sua caminhada ele decide sobre isso. Fica mais fácil. Bom, palavras de Agostinho. Naquilo que é essencial, a unidade. Naquilo que não é essencial, a liberdade, em tudo o amor. Então, tanto uma corrente quanto a outra, né, você vai defender a graça de Deus, a salvação, né, por meio do sangue de Cristo, fé através, né, a fé em Cristo que provoca a salvação. Eu acho que isso é o mais importante. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. Foi uma bênção o nosso programa. E você que está na sua casa, tenho certeza que foi muitíssimo abençoado. Um beijo grande e até a próxima.